Seus pais deram a você uma forma e um nome. Sua educação e ambiente lhe atribuíram muitas qualificações e você se identificou com elas. Em outras palavras, a sociedade lhe deu uma ideia de ser alguém. Assim, quando você pensa por si mesmo, você pensa em termos de um homem com todos os tipos de qualificações que acompanham sua imagem. Essa acumulação passou por muitas mudanças, mas ainda assim, você é o consciente delas. Você pode lembrar de quando tinha 7 anos. Você pode lembrar de quando não tinha barba. Isso indica que há um observador dessas mudanças. A habilidade para observar as mudanças indica que a mudança está em você, não você nela. Pois se assim fosse, como poderia observá-la? Assim, o que realmente pertence à percepção, para usar sua palavra, é o que é imutável em você. Você é a testemunha de todas as mudanças, mas essa testemunha nunca muda. Assim, a questão é, como eu posso conhecer a testemunha? A testemunha está sempre presente, é sempre presença. É o que não se identifica com a mudança, com as circunstâncias, e então as observa. Sempre que você atenta para uma mudança, você o faz de uma posição do presente. É um pensamento presente. É essa presença contínua por toda a vida que nós chamamos de testemunha. Não se pode dizer que nasceu, pois nascimento e morte são ideias. Conhecimento de segunda mão, algo que foi falado a você. Conhecer a testemunha, portanto, significa experimentar o estado da presença em todas as mudanças. Chamar de testemunha é apenas um artifício pedagógico para mostrar-lhe que você não é a imagem que tem de si mesmo e para destacar o sujeito, não o objeto em suas percepções. No fim, mesmo a testemunha se dissolve na presença da qual emergiu. O que é o corpo? O corpo é um pensamento, uma invenção da mente. Quando você olha para o céu, onde está o corpo? Quando você olha para o céu, onde está o homem? Há um homem? Há apenas visão do céu? Sem o pensamento de ser homem, não há homem. Você tem a ideia de um corpo, mas na realidade ele não existe. O corpo, o homem, são formas de pensamento. Você não desperta de manhã. É a ideia de um corpo que desperta em você. O que há antes que o corpo desperte? Você é. Como eu posso recusar as minhas emoções, desejos e agitações, de modo que eu possa manter-me na pura consciência? Você não pode manter-se na consciência, porque ela é o que é. O que ela é e o que você é a luz em toda a percepção. Todos os objetos, todas as percepções dependem da luz, sua natureza real. Eu chamo o sujeito final a essa luz em todas as percepções. Está claro que não tem nada a ver com o sujeito, o eu, o qual passa por nós mesmos na relação sujeito-objeto. A percepção existe apenas porque você, luz, consciência, sujeito final, ou como você quiser nomear, é. A percepção aparece e desaparece em você. Dessa forma, seja completamente consciente da percepção. Veja que ela existe no tempo e no espaço, enquanto você é atemporal. Espaço e tempo não são senão energia em movimento. Quando nenhum sujeito volitivo interfere para cristalizá-la, a percepção toma forma e então se desfaz de volta ao silêncio, pois o silêncio é contínuo, enquanto a percepção é descontínua. Portanto, acentua o que percebe, o sujeito, não o percebido, o objeto. Em um primeiro momento, você experimenta a consciência silenciosa e depois a dissolução da percepção, mas mais tarde você será o silêncio, tanto na presença como na ausência de objetos. Como uma folha de papel em branco não é afetada pelo que você escreve sobre ela, da mesma forma, a consciência indiferente não é afetada pelos 3 estados de vigília, sono e sonho. Estes 3 estados
são sobreposições à consciência pura. Parece paradoxal que devamos ultrapassar um movimento no tempo para estabelecer-nos no que você chama de atemporalidade. Nós nos estabelecemos nela ou ela em nós? Seja consciente de como você funciona. Conheça seu corpo, suas sensações, seus sentimentos, medos e pensamentos. É então que você pode descobrir que o que você chama de seu corpo, sentidos e mente são apenas ideias que você mantém na mente, sem conhecer realmente o que são. Você sobrepõe uma imagem memória a seu corpo e também às suas emoções. Assim, o primeiro passo, se podemos falar de passos, é ver quão raramente você escuta devido às suas constantes reações e à antecipação. Na observação inocente, o que é visto aponta novamente para a própria visão. Não há mais nenhuma interferência de um ego que se apressa em julgar, qualificar ou concluir. Você se descobre em uma atenção que é livre de tensão e concentração, onde não há ninguém atento, nem algum objeto de atenção. Vive essa atenção sem referência a algo, pois ela está fora da relação sujeito-objeto. Você é consciência que permanece durante todos os variados estados, nos quais entramos e saímos. Ali e então há apenas o amor e a alegria de viver a serem descobertos. Quando você entrou na sala, você sentou e retirou sua jaqueta? Onde estava sua mente quando você a retirou? Não há nenhum ator, apenas atuação. Apenas o retirar da jaqueta. Na realidade, não há ator de modo algum. O ator é uma sobreposição, uma forma de memória que aparece apenas depois da ação. Na própria ação, há apenas unidade. Você pode crer que é possível atuar, e enquanto atua, pensar, eu estou agindo. Mas essas duas coisas não acontecem ao mesmo tempo. O eu, como um ator, é um pensamento. A ação é outro pensamento. E os dois pensamentos não podem existir simultaneamente. A rápida sucessão de pensamentos dá uma impressão de simultaneidade, mas só pode haver um pensamento no momento. Você está dizendo que retirou a jaqueta inconscientemente? Veja, eu estou sentado aqui, mas não sou corpo. O corpo é um objeto de minha percepção. Este apenas sente calor, e esse sentimento de calor remove a jaqueta. Uma ação completamente espontânea, mas não há alguém que atue. Este eu que retirou a jaqueta aparece depois como uma ideia, como uma imagem de mim mesmo como ator. Mas durante a própria ação, não é possível estar em uma ideia de mim mesmo e no ato ao mesmo tempo. Digamos que você seja um violinista. Enquanto toca o violino, não é possível pensar, estou tocando o violino. No momento de tocar, você está completamente envolvido no movimento, de forma que não há lugar para a ideia de um intérprete. O pensamento, estou tocando, pode passar rapidamente pela sua mente, mas nesse instante você está nessa ideia, não no tocar. Nossa linguagem é dualística. Quando você diz, estou tocando violino, significa que o fato de tocar o violino pertence a um eu. Quando você identifica o eu com o violinista, você tem uma ideia de si mesmo como intérprete, mas realmente esse eu não tem nada a ver com o violinista. A maioria de nós se identifica com o nosso corpo, nossas ações, nossos pensamentos e sentimentos. Isso é o que aprendemos desde que éramos muito jovens. Mas você parece dizer que este processo de identificação é falso. Que percepção nos leva à posição de não identificação? Seus pais deram a você uma forma e um nome. Sua educação e ambiente lhe atribuíram muitas qualificações. E você se identificou com elas. Em outras palavras, a sociedade lhe deu uma ideia de ser alguém. Assim, quando você pensa por si mesmo, você pensa em termos de um homem com todos os tipos de qualificações que acompanham a sua imagem. Essa acumulação passou por muitas mudanças, mas ainda assim você é consciente delas. Você pode lembrar de quando tinha 7 anos. Você pode lembrar de quando não tinha barba. Isso indica que há um observador dessas mudanças.
A habilidade para observar as mudanças indica que a mudança está em você, não você nela. Pois se assim fosse, como poderia observá-la? Assim, o que realmente pertence à percepção é o que é imutável em você. Você é testemunha de todas as mudanças, mas essa testemunha nunca muda. Assim, a questão real é: como eu posso conhecer a testemunha? Não estou certo de ter entendido o que você quer dizer. Entendo que as mudanças acontecem e são lembranças em meu cérebro, e estou consciente dessas memórias. Não vejo a necessidade de admitir uma testemunha. A testemunha está sempre presente, é sempre presença. É o que não se identifica com a mudança, com as circunstâncias, e então as observa. Sempre que você atenta para uma mudança, você o faz de uma posição do presente. É um pensamento presente. Essa presença contínua por toda a vida que nós chamamos testemunha. Não se pode dizer que nasceu, pois nascimento e morte são ideias. Conhecimento de segunda mão. Algo que foi falado a você. Como posso libertar-me dessa imagem de mim mesmo? Torne-se plenamente consciente da ideia que você tem de si mesmo. Este eu é um objeto que você pode conhecer. Você conhece seus desejos, medos e ansiedades. Mas quem é o conhecedor? Você nunca pode objetivar o conhecedor, porque você é ele. Então, seja o conhecedor. Não tente encontrar-se em uma autoimagem, porque você não está em parte alguma. Não procure por si mesmo, porque sempre nos identificamos com o que não somos. Reformulemos essa pergunta. Perguntemos em primeiro lugar: o que é que não somos? Não somos o corpo, os sentidos ou a mente. Mas para entender isso realmente, devemos aceitar primeiro nossas funções físicas e mentais. O conhecimento real de alguma coisa exige abertura total. Talvez você seja consciente de que seu corpo está pesado ou tenso. Mas seu corpo é mais do que o peso ou tensão. Conheça o corpo através da escuta, pois o corpo está em você, não você nele. O corpo é um depósito de histórias. Devemos dar-lhe a oportunidade de revelar-se. E, para fazer isso, você deve estar em silêncio. Na escuta não há lugar para alguém que escuta. Há apenas atenção. Escuta vazia, a qual permite que o corpo expresse sua história. De qualquer forma, você não pode nunca conhecer seu corpo, porque ele se converte em uma projeção da memória. Para a maioria de nós, não é o corpo que desperta a cada manhã, mas a impressão, a ideia que se tem dele. Ele não é real. Você pode perguntar: o que é real? Aquilo que existe em si mesmo é o real. O corpo necessita da consciência para existir. Se você não está consciente dele, o corpo não existe. Ele existe na consciência de outras pessoas. Não é este o argumento dos pastores para a existência de Deus? Primeiro se deve entender o que você pretende dizer com a palavra de Deus. Deus não é mais ou menos uma ideia? O que é Deus para você, exceto uma ideia? O que não depende de nossa consciência para existir? Tudo que pode ser percebido não tem realidade. Tem necessidade de um representante para ser conhecido. Apenas a consciência é real, porque não necessita de nenhum representante. O corpo é simplesmente uma ideia. Ele aparece e desaparece em você quando você não pensa sobre ele. Ele aparece e desaparece na consciência. E o que aparece e desaparece na consciência é nada mais que consciência. O corpo, a totalidade do universo, é uma expressão da consciência. Qual a diferença entre mente e consciência? Você pode ter consciência de sua mente. Você pode ter consciência das funções dos hemisférios direito e esquerdo do seu cérebro. Você é o conhecedor de sua mente, de seu cérebro. Portanto, você não é a mente. Não há uma pessoa para responder às questões pessoais. Eu escuto sua pergunta e escuto a resposta. A resposta saiu do silêncio. Presumivelmente, você teve relação com o mestre, mas isso não tem relevância agora. Isso se refere apenas ao presente, e apenas o presente existe. Quando você fala do passado,
Ele existe também agora. Não há passado. Passado e futuro não existe. O que denominamos passado é um pensamento presente. O tempo é como o espaço. É apenas um modo de pensar, um estado da mente. Neste caso, há um método particular de prática que você recomendaria? Conhecer a si mesmo requer prática. Você não necessita empreender nada. Nada há a alcançar. Nada há a perder.